A luz branca ofuscante do hospital me cega. Eu estou deitada naquela cama, o suor escorrendo pela testa, escutando os sons apressados das enfermeiras ao meu redor. O batimento do meu coração ecoa em meus ouvidos, pulsando em um ritmo frenético. A primeira contração me pega de surpresa. Uma dor aguda, como se um trovão tivesse estourado dentro de mim. Engasgo um grito, mas não há tempo para gritar, não agora. Clara, respira fundo, diz uma médica, mas suas palavras se perdem em um turbilhão de emoções. Sinto um vazio, um nó no estômago enquanto luto contra a dor. Ele devia estar aqui. Lucas devia estar aqui. Eu viro a cabeça, tentando me distrair, buscando seu rosto entre os rostos apressados que passam ao meu redor. Mas em vez de conforto, só me deparo com uma ausência desesperadora. Ele saiu para comprar um milkshake há minutos, e a sensação de abandono se agarra a mim como uma sombra cômoda que se transforma em um peso esmagador. O que ele poderia estar pensando? Que uma enfermeira gentil tenta me acalmar, mas eu mal consigo escutar sua voz. Meu corpo se contorce com a próxima contração. O grito que escapa dos meus lábios é mais um lamento do que um chamado por ajuda. O que está acontecendo? Eu pensei que ele entenderia, que seria um momento nosso, que ele estaria ao meu lado, com a mão entrelaçada à minha, e não com o milkshake. A raiva fervilha dentro de mim. Ora longe não vai mudar nada. Não vai arranjar um milkshake que acalme minhas dores, só mais um presente para desencadear lembranças. Lembro de quando nos conhecemos, no projeto que desenhamos juntos. Ele tinha essa maneira de se envolver, de me fazer sentir que éramos uma equipe. Mas agora eu vejo as barreiras que ele construiu a cada dia. Os momentos em que ele se afastava quando mais eu precisava dele. O olhar perdido quando eu falava sobre nossos planos, sobre ter filhos. Eu acreditava que éramos uma família, que também éramos um time. As paredes brancas parecem se fechar ao meu redor, enquanto as luzes tremeluzem. O som do monitor cardíaco se torna um eco distante, enquanto uma parte de mim questiona: que tipo de pai ele será? Meus pensamentos são preenchidos por ecos de promessas feitas. Sussurros de amor no silêncio de noites de verão, agora se transmutando em murmúrios de incerteza. A dor da contração vem novamente. Uma onda de intensidade me arrasta para o presente. Eu não posso ficar presa neste ciclo. Observo o teto liso, um desespero pela frieza do momento. Ouvindo ao meu lado a equipe médica organizando tudo. E, de repente, o mundo envia um sinal para mim, um choro. Um som cristalino que perfura a névoa de angústia e tristeza, contra todos os meus medos. A minha filha, o meu coração se enche, um balde transbordando de amor, mas o espaço ao meu lado continua vazio, e a raiva e o amor colidem dentro de mim, com ela nos meus braços. Como consigo fazer isso sozinha? Bem, talvez a liberdade não esteja em desistir, mas em encontrar a força dentro de mim. Olhando para minha filha, o futuro tem um novo brilho. E finalmente entendo que não preciso de Lucas para construí-lo. Essa é a primeira lição que quero passar a ela. Então a dúvida cresce. Como consegui me deixar levar por um amor que agora parece tão ausente? A decisão nasce silenciosa dentro de mim. Um caminho sozinha aparece à minha frente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comum. O silêncio é ensurdecedor. O choro da minha filha ainda ressoa em meus ouvidos. Estou na cama do hospital, com ela em meus braços, e não consigo acreditar que aquele serzinho tão pequeno agora faz parte da minha vida. Uma carga de amor e, ao mesmo tempo, uma tonelada de preocupações. O calor da sala contrasta com o frio da solidão que toma conta de mim. Olho ao redor e vejo flores em vasos, cartazes de boas-vindas, mas tudo isso parece distante, como se eu tivesse em um sonho.
Eu sou Clara, tenho 32 anos e acabei de me tornar mãe. Sempre sonhei com isso, mas nunca esperei que o carinho que eu sentia viria acompanhado de tamanha ansiedade. A vida antes tinha um ritmo diferente. Eu era organizadora de eventos, apaixonada pelo que fazia. Eu passava as tardes no escritório, cercada por listas e cronogramas, mas agora, com o cheiro do álcool em gel e o som de monitores, meu mundo mudou. Meu passado é uma mistura de vitórias e frustrações. Eu cresci em um subúrbio de São Paulo. Estudei, trabalhei duro e conquistei meu espaço na empresa. Mas, ao longo do caminho, vi muitos sonhos deixados para trás. Depois que conheci o Lucas, coisas mudaram. O que deveria ser um apoio, às vezes se tornava um fardo. Quando falava sobre nosso futuro, ele parecia se afastar. Neste momento, segurando minha filha, a fragilidade dela me lembra que agora sou tudo o que ela tem. O leite materno escorreu pelo meu braço enquanto tentava ajeitá-la melhor. O cheiro doce dela inunda meu ser. A emoção e o medo caminham juntos, como sombras que não posso ignorar. Não posso deixar que a ausência de Lucas me consuma. Bato o olho no berço ao lado, vazio, e sinto uma pontada de raiva. Ele falou que viria logo. Um milkshake. Sério? Eu deveria estar pensando na saúde da minha filha, mas a frustração com Lucas não sai da minha cabeça. O que aconteceu com a conexão que achávamos ter? Como posso criar uma vida, uma família, se ele não está aqui? Olho para a pequena. Seus olhos tentam se abrir enquanto ela me observa. Um raio de luz atravessa a janela e ilumina seu rosto. Sinto uma onda de proteção. Sou eu agora quem deve cuidar dela. E se Lucas não estiver à altura, já temos tantos elementos para vencer. O que me dá coragem, no entanto, é a ideia de que eu posso fazer isso sozinha. Lembro de tudo que superei. A entrevista para minha primeira posição como organizadora. A hora em que finalizei meu primeiro grande evento e vi as pessoas se divertindo. Era tudo sobre fazer as peças do quebra-cabeça se unirem. E agora, com minha filha, sinto que a peça que estava faltando sou eu mesma. A enfermeira, uma mulher de olhos gentis e cabelo preso, me pergunta se estou bem. A voz dela é suave, quase como um abraço. Respondo que sim, tentando transmitir a força que estou começando a sentir. O que quer que esteja acontecendo com Lucas não deve afetar a vida que agora tenho em meus braços. Ela embala a bebê e eu deixo meu olhar seguir cada movimento seu. Enquanto ela sai, um pensamento inquietante surge em minha mente. E se a ausência de Lucas for um sinal de que posso, de fato, viver sozinha? A ideia se forma como uma chama, mais quente a cada instante. Começo a imaginar a pequena correndo pela casa, indo, e a única coisa que a selaria como um lar seguro seria eu mesma. Um caderno que deixei na mesa da sala de estar me vem à mente. Nele eu escrevo minhas ideias e planejamento. Um lugar onde posso traçar os sonhos que se acumularam ao longo dos anos. Um espaço onde as promessas não precisam partir de Lucas. Começo a vislumbrar um futuro que não depende dele. É libertador e aterrador ao mesmo tempo, mas há um eco dentro de mim. Algo que não se sente certo. O que Lucas está fazendo nesse momento? Ele pode estar achando que a vida continua como era antes, como se eu só tivesse ido a uma consulta de rotina. O que se passava na cabeça dele enquanto eu lutava aqui? Uma onda de dúvida invade meus pensamentos. Tenho medo de que não me leve a sério. Medo de que ele não perceba o peso que eu sentia. A sala ao meu redor parece girar. Sinto o coração disparar. Mal consigo segurar minha filha. Naqueles instantes, uma nova realidade se forma. Precisarei contar a ele o que estou descobrindo, ou escondê-lo. Uma sensação estranha começa a crescer. Mais do que um alívio, é uma necessidade irrefreável de entender e decidir o que quero. E ao mesmo tempo, no fundo da minha mente, uma inquietação sussurra. E se ele não voltar? O que eu faria? A resposta se solidifica dentro de mim, mas um mistério paira no ar. O que realmente está acontecendo com Lucas? Será que ele terá coragem de enfrentar tudo isso? Com isso, uma nova decisão se forma em mim. Eu não vou esperar. O tempo é precioso demais. Posso me levantar sozinha com ou sem ele.
E essa força que estou sentindo será a base da vida que criei. Olho minha filha mais uma vez. O sorriso dela é deslumbrante e, nesse momento, sinto que estou acordando para uma nova vida. Só que a verdade é que eu sei de algo que ela ainda não pode entender. Um segredo que preciso guardar até que a hora certa chegue. O que posso fazer? De uma forma ou de outra, isso está apenas começando. Eu me lembro bem daquela rotina que parecia tão simples e, ao mesmo tempo, tão cheia de nuances. Era assim que eu acordava, os raios de sol filtrando-se pelas cortinas, a luz dourada dançando nas paredes do meu quarto. Eu, Clara, aos 30 anos, com um trabalho que amava e planos que na minha cabeça pareciam perfeitos. Organizar eventos era aquele sonho que se tornou realidade. Entre listas, prazos e orçamentos, eu me sentia realizada, como se estivesse fazendo a diferença na vida de pessoas, criando memórias para elas. Lembro das manhãs em que passava horas fazendo café, o aroma quente se espalhando pelo apartamento. Às vezes, enquanto esperava meu café ficar pronto, dava uma espiada na janela, observando a cidade acordar. O burburinho na rua, o som dos carros, as pessoas indo e vindo. Era uma dança que me preenchia de energia. Em um desses dias, após um café fumegante, decidi ligar para minha mãe. O tom da voz dela sempre me acalmava. Clara, como você está? Me conta do CES. Lembro de falar sobre o último evento que organizei, uma festa de casamento. Detalhei cada nuance, desde a música até como as flores pareciam brilhar sob a luz da decoração. Mas claro, nem tudo eram flores. A vida tinha seus desafios. E lá estava Lucas, meu companheiro, que trazia tanta alegria, mas às vezes uma sombra de incerteza. Incerteza que eu tentava ignorar. Ele era divertido e carinhoso, sempre fazendo piadas que me faziam rir. Estávamos juntos há alguns anos. Aquela fase de amor intenso, sonhos compartilhados de uma família, de filhos correndo pela casa. Porém, os sinais começaram a aparecer. Lembro-me de um dia em particular, um dia ensolarado, quando ele começou a passar mais tempo fora, saindo para resolver algumas coisas. Eu não queria pensar mal. Nossa vida estava na construção. Estávamos buscando nossos caminhos. E aquela fase de corrida atrás de sucesso nos levou a investidas e reviravoltas. Desculpe, meu amor, tenho mais coisas para fazer hoje. Tente. Havia dias em que ele olhava para mim com um brilho de saudade, mas tudo era tão sutil que eu hesitava em confrontá-lo. Eu não queria ser a pessoa que tirasse a alegria do caminho dele. As conversas mais frequentes eram sobre trabalho, dinheiro e o que fazer com nossas vidas. O sonho da casa própria, um carro maior, uma melhor escola para os futuros filhos. Um dia, após um longo dia de trabalho, sentei ao seu lado no sofá. Você acha que estamos fazendo tudo certo? Que estamos no caminho certo? Eu perguntei. Lucas apenas me deu um sorriso amoroso e disse que tudo ia dar certo. E ali, por um momento, eu acreditei. Mas a insegurança costumava me morder como um cão cujos dentes ficaram cravados em mim. Havia uma certa insegurança também quanto ao trabalho. Um projeto que não havia saído como eu sonhava me pesava nos ombros. E havia as dívidas que, mesmo que pequenas, faziam meu estômago se contorcer. Lembro de olhar para a conta bancária a cada mês, me perguntando o quê. Eu me sentia sufocada, uma sensação de que estava tentando nadar, mas sempre à beira de afundar. O pensamento de que tudo dependia de mim, do meu desempenho, tornava tudo ainda mais angustiante. Um mês antes de engravidar, houve um evento muito importante, um gala que exigiu muito de mim. Eu estava tão animada, mas Lucas teve que sair na última hora, e aquele vazio na sala me marcou. Desculpe, não posso, Clara. Tenho um compromisso. Ele disse, e aquilo cortou meu coração. Percebi, naquela fração de segundo, que o compromisso sempre o levava para longe de mim. O evento aconteceu como planejado, mas a falta dele me deixou uma ferida. Enquanto eu estava cercada por sorrisos e celebrações, senti a ausência de sua presença como um peso.
Ao voltar para casa já tarde da noite, a cabeça cheia de ideias, eu sondei meus pensamentos. Olhando pelas janelas, os carros passavam, e eu continuei a lembrar daquele momento de solidão. No caminho, passou pela minha cabeça que eu poderia. Uma vez, ele chegou em casa muito tarde, com um olhar vagaroso no rosto. Fui lá e perguntei o que tinha acontecido. Recebi apenas um trabalho, Clara, por resposta. Mas não havia segurança naquela resposta. Ao longo do tempo, consegui me convencer de que ele poderia estar apenas estressado, mas as pequenas mentiras se acumularam como pedras em meu caninho. O tempo foi passando e, aos poucos, a ideia de ser mãe se firmou em mim. Eu queria, mais do que tudo, ter uma família. Uma pequena versão de nós dois. Lucas nunca se opôs à ideia, mas aquele espaço que se abria entre nós me deixava em dúvida. Havia momentos em que sentia uma conexão intensa, mas em outros a incerteza surgia como um fantasma. E então, quando finalmente engravidei, um misto de emoção e medo me tomou. O sonho de ser mãe se misturava com a insegurança sobre o nosso relacionamento. Será que ele estaria aqui para apoiar? Prometi a mim mesma que faria tudo para não deixar meu filho ou filha sentir a falta dele. Como eu poderia criar uma família com ele se a dúvida já me assolava? E agora, confrontada com a nova vida nos braços, aquelas questões latentes vinham à tona de forma avassaladora. O que havia entre nós estava em mutação, mas eu tenho dúvidas. O que ele realmente deveria ser em minha vida? Estaria eu apenas vivendo uma ilusão? O tempo passava e não pude evitar de pensar, porque as dúvidas estavam mais altas do que os sorrisos. O que seria dele agora, nesse momento tão delicado? O que me deixava intrigada era uma mensagem de texto que vi em seu celular antes do grande dia. Ele não estava lá quando eu mais precisei. Ele não estava ao meu lado. Mas havia algo que me prendeu ali. Uma frase que não consegui esquecer. Desculpe, vou me atrasar um pouco mais. Coisas para resolver. O nó na garganta não ia embora. O que ele estava realmente fazendo? O que mais estaria escondido entre nós? Eu suspirei e percebi que meu caminho agora era apenas meu. O que parecia um sonho estava se transformando em um desafio aterrorizante. Eu assistira a vida mudando diante dos meus olhos em um momento que deveria ser lindo, e eu tinha questões. Além de ser mãe, eu me tornara um enigma. E as respostas? Onde elas estavam? Eu me lembro de como tudo parecia tão perfeito. As flores que recebemos no hospital, os amigos e familiares que mandaram mensagens de amor e apoio, o cheirinho da minha filha nos meus braços. Minha vida estava mudando e em alguns momentos eu me sentia nas nuvens. Mas havia uma sombra que começava a se formar. A presença de Lucas, mesmo ao meu lado, parecia distante. Ele estava ali, mas a cabeça dele. As semanas passaram e eu me adaptei como uma nova mãe. O dia a dia se tornou uma dança estranha. As trocas de fraldas, a amamentação no meio da noite, os cochilos interrompidos. O estresse da maternidade era novo e eu fazia o meu melhor para lidar com isso sozinha. E Lucas, cada vez mais ausente, mesmo quando estava presente. Ele sempre estava ocupado, tentando me garantir que tudo ficaria bem. Mas o que isso realmente significava? Certa tarde, enquanto segurava minha bebê, meu coração se enrijecia quando percebi que ele saiu mais uma vez com uma desculpa vaga. Tenho que resolver um negócio rápido, amor. Prometo que volto já. Mas assim que a porta se fechou, senti um vazio. Eu queria que ele ficasse, que pudesse ser meu parceiro neste momento tão intenso. Mas ao invés disso, só lidava com suas promessas não cumpridas. O que estava acontecendo? Um dia, eu estava navegando pelas redes sociais enquanto a pequena dormia. O feed parecia glitter em meio à realidade e então, como um tapa na cara, eu vi uma foto dele. Um grupo de amigos todos se divertindo em uma festa. Um evento do trabalho do qual ele não havia mencionado. A sensação de traição doeu como uma facada. Ele estava se divertindo enquanto eu lutava sozinha, em meio ao caos da nova vida. O nó na minha garganta cresceu. E, para piorar, ele não me tinha dito sobre isso. Tentei ignorar o que eu estava sentindo,
mas era quase impossível. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Havia momentos em que sentia amor por Lucas, e em outros a raiva tomava conta. Fui à festa de um amigo, e quando o vi na multidão, quase chorei. Ele estava sorrindo, falando e rindo, como se nada estivesse acontecendo. Jorge, meu amigo, chegou ao meu lado e comentou: Lucas parece tão feliz, vocês estão bem? Eu sorri em resposta, mas por dentro eu me senti um lixo. Era como se as paredes estivessem se fechando. As conversas que tínhamos se transformaram em silêncios. Cada pergunta que eu fazia sobre o que ele estava fazendo me levava a respostas evasivas. Só trabalho, Clara. Isso é o que importa. E o que eu merecia? Qual era o meu lugar nisso tudo? O que mais ele estava escondendo? As dúvidas começaram a fazer ninho em minha cabeça. Eu tentava me concentrar no cuidado da minha filha, mas as inseguranças estavam se acumulando. Às vezes, as lágrimas escorriam quando ela estava dormindo. Eu queria ser forte, mas me sentia perdida, sozinha e num relacionamento que parecia estar desmoronando. E foi em uma manhã quando busquei força para tentar uma conversa. Lucas chegou mais tarde do que o normal, e ao perguntar o que tinha acontecido, ele só disse: Trabalho, Clara, você sabe como é. E então eu me lembrei de quantas vezes aquela resposta tinha me deixado de lado. Um frio na barriga tomou conta de mim. Sabe de uma coisa? Eu não sou só sua esposa. Eu sou a mãe da sua filha. E isso é muito mais do que só trabalho. Ele me olhou surpreso, meio confuso. Por que você está tão estressada? Não é assim que a vida deve ser? Eu estou fazendo o meu melhor. E eu queria acreditar, mas aquela conversa se desfez em mais uma briga silenciosa. As palavras evaporaram no ar. O que eu queria dizer se perdeu em meio ao medo e à dor. Nos dias que se seguiram, a tensão só aumentou. Lucas começou a sair com mais frequência, dizendo que precisava se distrair. E eu, em casa, com a pequena nos braços, me perguntava por que ele não estava ali quando mais precisava. Cada vez que hesitava em me perguntar sobre isso, a raiva crescia como um monstro em mim. Havia uma noite que eu não consegui continuar calada. Você ainda gosta de mim? Perguntei, a voz trêmula, cheia de insegurança. Ele hesitou. Claro, Clara. Só estou lidando com outras coisas, não fica assim. E aquilo feriu. Eu nunca pedi por muito. Pedi apenas a presença dele. A ideia de que ele estava lidando com algo além de nós começou a me corroer. Os pequenos detalhes começaram a se destacar. O telefone dele sempre trancado. As mensagens que ele respondia às escondidas. As expressões do rosto que, em vez de sorrisos, traziam preocupações. Um dia, eu encontrei uma notificação de mensagem enquanto ele estava no banho. O nome não era familiar. Um frio passou pela espinha. E quando ele saiu, perguntei casualmente sobre a pessoa. Ah, é apenas um colega de trabalho. Mas a maneira como desviou o olhar falou mais que as palavras. Fiz o esforço para manter minha dignidade. E mesmo que eu quisesse gritar, ao invés disso, segurei a onda de perguntas que desejava fazer. Não queria brigar na frente da minha filha. Não queria que nada interferisse no mundo dela. Mas a ansiedade a cada minuto que passava só aumentava. A incerteza fazia com que eu me sentisse cada vez mais sufocada. E Lucas continuava tão despreocupado. Um dia, enquanto arrumava a sala, encontrei uma garrafinha de bebida que ele sempre dizia que ia comprar. Mas em vez disso, encontrei muitas garrafinhas escondidas. Eu engoli em seco. O que havia acontecido com ele? O que mais ele estava escondendo? E ao mesmo tempo, eu lutei contra a ideia de que fosse culpa minha. Alguma coisa estava muito errada. Chegou uma noite que a raiva não se conteve mais. Nós precisamos conversar, Lucas. Isso não pode continuar assim. Ele virou o rosto, parecendo tão cansado. Isso é apenas uma fase. Podemos passar por isso. Mas no fundo, eu sabia que era muito mais complicado. Era como se Lucas estivesse vivendo uma vida paralela, enquanto eu estava presa em uma bolha. Ele me lançou um olhar vazio. Isso foi o último empurrão que eu precisava. Meu coração começou a acelerar.
Se eu não soubesse, não tinha mais como ignorar. Uma necessidade de resposta se acendeu em mim. E naquela noite a tensão estava palpável. Eu não sabia qual seria o desafio que poderia ser enfrentado. A ideia de me separar dele me deixava sem ar, mas eu comecei a perceber que precisava de algo mais do que expectativas. Algo muito além do que Lucas parecia oferecer. Depois de mais alguns dias, ao voltar para casa, encontrei ele ao telefone sussurrando algo. No momento em que percebi que ele não percebeu que eu entrei, meu coração pulou. Sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. E quando ele finalmente terminou a ligação, olhei em seus olhos e vi que estava livre. Ele sabia que eu sabia. Os quebra-cabeças começaram a se conectar de uma forma aterrorizante. As diárias saídas de Lucas, o olhar aflito ao telefone, a maneira como se afastava da nossa vida. Uma pontada de medo tomou meu coração. Com quem você estava falando? Eu disse num tom firme, determinado a obter respostas. Mas ao invés disso, eu fui recebido com uma expressão nervosa. A mão dele tremia levemente quando pegou o telefone nas mãos. Os lábios estavam pálidos. E no fundo, sabia que a resposta não era o que eu estava esperando. O silêncio entre nós era pesado. Clara, não é o que você está pensando. As palavras pareciam um eco. E algo dentro de mim começou a se quebrar. A angústia encheu meu peito. E eu precisei saber mais. O que está acontecendo, Lucas? Fala a verdade. O desespero na minha voz ecoou na sala vazia. Ele se afastou e eu comecei a me sentir incapaz. A presença do meu amor se tornava agora uma prisão. Não posso te dizer, ele murmurou. Foi nesse momento que eu percebi que havia algo muito mais profundo do que eu conseguia imaginar. Alguma coisa estava prestes a estourar. O que será que ele escondia? As palavras ficaram presas na minha garganta, enquanto a vida que eu conhecia mudava diante dos meus olhos. Meu coração disparava, enquanto uma sensação de inevitabilidade invadia todo o meu ser. Uma nova realidade estava se formando, e mesmo assim, tudo poderia ser uma forma da vida que eu realmente não estava preparada para ver. O que mais ele estava escondendo? Eu estava em casa, respirando fundo, tentando manter a calma, mas o nó na minha garganta só aumentava quando pensei em Lucas. Depois daquela conversa tensa, eu precisaria saber a verdade. Algo dentro de mim sabia que não poderia mais ignorar os sinais. Olhei para minha filha que dormia tranquilamente no berço. Decidi que era hora de agir. Naquela noite, enquanto Lucas estava no banho, peguei meu celular e comecei a buscar por respostas. Naquela altura, meu coração pulsava frenético como o tambor de uma escola de samba. Abri os aplicativos de mensagens e redes sociais, navegando por mensagens antigas. O silêncio da casa parecia macabro, e eu precisava da verdade, não importava qual fosse. Tive uma ideia. Talvez se eu pudesse ver algo no celular dele, um perspícuo acesso ao que estava se passando. Voltei para a sala, liguei o computador e ao lado o celular dele estava em cima da mesa, como se estivesse... As notificações pipocavam na tela, como se estivessem rindo de mim, sussurrando segredos. Vasculhei as mensagens. Cada toque no celular era como abrir uma nova porta. E então, no app de mensagens, como um soco no estômago, vi uma conversa que me fez parar. As palavras foram como facas, cortando tudo o que acreditava. Vi como ele trocava mensagens com uma mulher. A forma como ele falava, o carinho nas palavras, tudo tinha um tom de segredinho que eu não fazia parte. O coração pulsava dentro do meu peito. A primeira mensagem que li: mal posso esperar para te ver de novo. E algo interno em mim se quebrou. Meu mundo rodopiou. A dor invadiu cada canto da minha mente, como um veneno espalhado pelo corpo. A sensação de traição era palpável, uma mistura de choque e angústia. O que era aquilo? Uma mentira? Uma delas, eu perguntei a mim mesma se era real ou um sonho horrendo. Tentei continuar a leitura, mas logo as lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. As mensagens eram cheias de promessas, chamadas de meu bem, e outra frase que me deixou completamente sem chão. Estou com saudades de você. A Clara não precisa saber.
Aquela última frase bateu como um tapa, uma revelação devastadora. Ele a havia chamado pelo meu nome, e o contraste entre o que ele fazia e a imagem do pai amoroso que eu idealizava se rompeu. O que ele estava escondendo de mim? Como ele podia ser tão frio? Ele estava se divertindo lá fora, enquanto eu estava aqui, lutando contra os desafios da maternidade. Um grito silencioso ecoou dentro de mim. As palavras dessas mensagens pareciam pinceladas de um quadro que eu não queria ver. Um cenário de dor e desilusão que se tornara minha nova realidade. Eu respirei fundo e deixei a raiva fluir debaixo da superfície. Era um sentimento que se transformava em F. Precisava de um plano. Ele não tinha ideia do que eu acabara de descobrir. Portanto, decidi ser estratégica. Seria um jogo que eu tinha que vencer. E a primeira regra era não deixar que ele desconfiara do que eu sabia. Eu precisava manter a compostura. Fui até a mesa, coloquei o celular de volta no mesmo lugar e voltei ao meu lugar no sofá, como se nada tivesse acontecido. Ouvindo o barulho do chuveiro, minha mente girava. Comecei a traçar um plano. Seria silêncio agora. Esperaria a hora certa. Era a hora de ser forte, de me proteger antes de qualquer coisa. Comecei a pensar no que fazer a seguir. Como levar a cabo essa nova fase da minha vida agora que a verdade havia se revelado para mim feito um caos? Precisava de provas concretas. Fotografei as mensagens, uma a uma, me assegurando de não esquecer daqueles ganchos emocionais. Isso me deu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo me trouxe um pequeno vislumbre de controle. Enquanto Lucas ainda estava no banho, eu mergulhei nas contas bancárias que tínhamos em conjunto. As senhas eram familiares e, com o estalar de dedos, eu tinha acesso. Comecei a procurar qualquer transação, qualquer evidência que pudesse provar alguma coisa mais que apenas palavras. Senti as palmas das minhas mãos suarem. A cada clique, meu coração acelerava. Logo encontrei algo. Uma transação estranha. Uma transferência de dinheiro significativa para uma conta cujas informações não me eram familiares. Respirei fundo. A dor ainda estava lá, mas uma mistura de coragem e determinação começava a tomar forma. Ele estava fazendo mais do que eu havia. Várias pequenas transferências para compras que não faziam parte do nosso planejamento familiar estavam aparecendo. O que ele estava comprando? Com quem ele estava se envolvendo? Eu sabia que tinha que juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Percebi que precisava agir com cuidado, olhar e anotar tudo. Manter isso em segredo era crucial. Ele não poderia saber que eu havia desvendado seu pequeno mundo. Minhas ideias começaram a ferver. O que eu poderia fazer agora? Olhei para a pequena no berço e uma determinação nova tomou conta de mim. Eu não poderia deixar que tudo isso a afetasse. Sabia que estava prestes a virar o jogo, e mesmo com o coração pesado, uma levezinha se acendeu dentro de mim. As semanas seguintes, eu desenhei cada movimento. Investiguei, me voltei às mulheres ao meu redor. Contatei algumas amigas e fui honesta sobre como me sentia, recebendo apoio que só mostrava que não estava sozinha nessa batalha. Comecei a criar um pequeno exército de apoio, um grupo que, embora não conhecesse cada detalhe, tornava-se uma rede de suporte vital para mim. O tempo passou, e manter a calma tornou-se uma rotina. A cada mês que se passava, as revelações aumentavam, e meus planos se desenhavam suavemente em minha cabeça. Com cada nova informação que eu juntava, meu empoderamento crescia. Eram pequenos passos, mas necessários. Lucas não sabia que eu estava tão atenta. No final da esfera do meu pensamento, havia sabedoria no silêncio. Fui tomando cada decisão com muito cuidado, como se estivesse preparando um terreno para uma colheita que ainda não chegara. As emoções que me consumiam foram emaranhadas com a frieza que agora estava tão confortável. Os sentimentos de dor e raiva se transformaram em um escudo que me prende. Estava me esperando. Estava me preparando para o momento certo. E sabia que quando a hora chegasse, eu não cairia de joelhos. Ele não poderia me ver fraca. O jogo estava prestes a mudar. Lucas ainda não fazia ideia de que sua vida estava prestes a ser exposta. O que viria a seguir? Eu ainda não sabia, mas a certeza de que nada continuaria da mesma forma
me fez sorrir secretamente. Estou sentada à mesa da cozinha, com a luz do fim da tarde entrando pela janela. É um momento calmo, mas dentro de mim tudo está em turbulência. Olho para a pequena que dorme no berço. O cheiro doce dela traz um conforto rápido, mas logo é seguido por um aperto no peito. A vida que estou levando agora parece uma máscara. Eu estou fingindo que está tudo bem, que consigo lidar com tudo. Mas a verdade é que estou presa em um mar de incertezas. A cada dia que passa, a realidade me golpeia de modo mais intenso. Lucas não é mais o homem que eu conheci. Ele mudou. E pior, parece que eu sou a última a saber o que se passa na vida dele. Imagens da conversa que tive na noite passada me dão calafrios. Eu não posso continuar assim. Preciso descobrir a verdade e me preparar. Hoje é o dia que tudo começa a mudar. Com um sopro, eu me levanto e vou até meu quarto. A primeira tarefa é reunir as provas que já tenho. Sento-me na cama e abro meu notebook. O que eu tinha conseguido até agora? Prints de mensagens, registros de transferências bancárias. Tá tudo lá, numa pasta chamada Lucas, que se tornou um canto escuro da minha vida. Cada clique está carregado de uma emoção que vai da raiva ao medo. Pego o celular e começo a tomar notas. Preciso ser estratégica. O que mais posso coletar? A ideia de começar uma reunião com um advogado já me martela a cabeça. O que diria um advogado? Como me prepararia? O só de pensar em pisar nesse território me deixa nervosa. Não quero que Lucas perceba que estou desconfiada. Eu me envolvi em algo muito maior do que apenas uma traição. E eu estava lidando com uma boate de mentiras e ilusões, obtendo informações, me colocando em uma posição forte. Decido que esta semana vou começar a consultar um advogado de divórcio. Também quero uma consulta sobre meus direitos, como mãe. Dou uma olhada nos meus contatos. Quem pode me ajudar? Ana, minha amiga de longa data, talvez saiba. Thaís, amiga da faculdade. Com um aperto no coração, lembro que Lucas tinha ciúmes de ambas. É um risco que terei que correr. Um risco necessário. Quando Lucas volta do trabalho, eu já estou na cozinha, arrumando a janta, tentando agir normal. Conversamos sobre o dia. Eu faço perguntas simples, tudo sem levantar suspeitas. Ele parece cansado. Meu coração se aperta. Não quero que ele sofra. Mas e eu? E a nossa filha? Ele não vê o que está fazendo? A cada palavra que ele diz, sinto uma ansiedade crescente. O que acontece quando isso tudo explode? Após o jantar, aproveito que ele entra para tomar banho e rapidamente busco o celular dele. Não posso mais viver com dúvidas. Não agora. Abro o app de mensagens novamente e procuro as conversas. Cada mensagem que leio faz meu coração disparar. Uma parte de mim quer sair correndo, jogar tudo pro ar. A outra parte grita para que eu mantenha a calma. Eu preciso de mais. Preciso registrar tudo. A consulta com a advogada está marcada para amanhã cedo. Assim que Lucas sair, eu vou me encontrar com ela. Quero entender meus direitos, meus deveres. Mais do que isso, quero saber como me proteger. Preciso de um plano. E isso começa a tomar forma. Consigo algumas fotos dos textos, pego os prints e guardo em um pendrive. Vou ter que ser inteligente e discreta. Na manhã seguinte, deixo Lucas saindo para o trabalho e vou me encontrar com a advogada. Meu coração bate forte quando entro no escritório. A mulher que me recebe é gentil, mas firme. Enquanto ela fala, eu ouço suas palavras, mas meu cérebro está acelerado. A conversa foca em direitos, pensões, custódia, tudo o que eu preciso saber. Quando é a hora de perguntar sobre o divórcio? O que eu poderia ganhar ou perder? Isso me consome, mas sigo firme. Você tem algum registro sobre a situação atual do seu parceiro? Mensagens, comprovantes? A advogada pergunta. Uma onda de coragem surge em mim. Sim, tenho, respondo. Mostro os prints das mensagens. Enquanto ela lê, posso notar uma expressão de preocupação no rosto dela. Isso é mais sério do que você pensa. Um nó se forma em meu estômago. Quero que ela me diga que posso sair dessa, que não estou presa. Retorno para casa com a cabeça cheia, mas o coração pesado. O que vou fazer agora?
Um medo constante me percorre. As conversas são apenas a ponta do iceberg. E isso é um fato. Olho para minha filha enquanto ela dorme. O que eu faço por ela? O que eu faço por mim mesma? Isso tudo vai mudar. À noite, quando Lucas finalmente volta para casa, sinto mais nervosismo. Preciso agir normal, mas não sei como. Preparei uma janta simples. Não quero levantar suspeitas. Conversamos sobre o dia. Assistimos TV. Mas meu coração está acelerado. Cada risada que damos parece falsa. A realidade está me pressionando. Quando a noite acaba, mesmo exausta, eu não consigo dormir. Pensamentos gritam dentro da minha cabeça. Os dias seguem, e a tensão entre nós se intensifica. O rosto de Lucas é uma máscara para mim. Ele tenta se mostrar preocupado, mas fica claro que não tem ideia do que realmente estou passando. Cada sorriso que ele me dá é um lembrete do quanto está confuso. O que está acontecendo na cabeça dele? Onde ele se perdeu? Com o tempo, começo a me concentrar em pequenas tarefas para manter a sanidade. Organizo documentos da casa, reviso minhas contas e, ao mesmo tempo, busco um jeito de registrar tudo o que vejo e ouço. Com um caderno sempre em mãos, começo a anotar tudo. Cada fala dele, cada atitude que parece fora do normal. Às vezes pego meu celular e faço pequenas gravações, só para garantir que quando chegar a hora, terei o que preciso. A pressão aumenta à medida que os dias passam. Não sei quanto tempo posso continuar com esse jogo. Cada interação com Lucas está carregada de um medo antiquíssimo. Ele pode descobrir. Uma noite, enquanto estamos conversando sobre o dia, ele pergunta de repente: "O que você está escrevendo todos os dias, Clara?" Meu coração quase para. Tentei disfarçar. "Ah, só anotações", respondo de forma rápida. Seu olhar é penetrante, e isso só aumenta minha ansiedade. Estou em perigo. Ele pode sentir que estou escondendo algo, e essa tensão pode explodir a qualquer momento. Nas seguintes semanas, decido procurar suporte nos meus amigos. Encontro Ana para um café. Nos sentamos em uma mesa discreta numa cafeteria. Meus dedos tocam a xícara, procurando tranquilidade. "Você está bem?" ela pergunta, e sinto sua preocupação como uma manta aquecida. Não poderia esconder. Na verdade, não. Estou lutando contra muitas coisas. Lucas, ele não tem sido bem. Ele não está presente. A conversa vai fluindo e tudo que me pesa vem à tona. Quero apoio, quero segurança. "Se precisar conversar, pode contar comigo", ela responda. É exatamente isso que eu precisava. Mas a insegurança ainda bate forte. Como posso confiar? Todo o tempo com o Lucas me fez desconfiada. Será que ela vai sair contando para todo mundo? Essas incertezas me percorrem como uma sombra. E o que é isso que eu estou vivendo? Um ciclo de dor e culpa, onde não consigo me libertar. O que vou fazer a seguir? O que vai acontecer quando tudo isso sair do controle? Uma noite, sentada no sofá, enquanto Lucas está em outra sala com a pequena, tenho uma epifania. Essa é a última noite em que vou viver assim. Amanhã entrarei em ação. Preciso fazer algo antes que seja tarde demais. Quando olho no espelho do corredor, a imagem que vejo me surpreende. Uma mulher forte, disposta a lutar por ela e sua filha. Lembro-me de como era antes, como eu era, decidida. Luto por mim mesma e por esta nova vida que estou criando. No entanto, enquanto me preparo para esta nova fase, uma notificação no celular me chama a atenção. É Lucas. Ele me manda uma mensagem rapidamente. "Vou sair hoje à noite. Resolvi encerrar algumas coisas. Não vai demorar." Um calafrio desce pela minha espinha. O que é isso? O que ele está fazendo? Meu coração acelera novamente e a tensão aumenta. Esta pode ser a oportunidade que eu esperava, ou o começo de outra turbulência. E o que está realmente acontecendo com ele? O que ele está escondendo? O que estarei perdendo? O tempo não está do meu lado. E este jogo pode estar prestes a mudar. Estou na beira de um precipício, e esse próximo passo pode ser a diferença entre liberdade e adoecimento. O que eu faço agora? Desculpe,
Não posso ajudar com isso. Desculpe, não posso ajudar com isso. Acordei com a luz da manhã invadindo o quarto. O sol entrava pelas cortinas levemente abertas e iluminava o berço ao meu lado. Minha filha dormia tranquilamente, com seu pequeno rostinho angelical. Mas a sensação de tranquilidade não durou muito. Um nó se formou na minha garganta ao lembrar da conversa com Lucas. Eu precisava agir. Não podia deixar que ele tirasse minha energia. Não mais. Levantei-me e fui até a cozinha. A rotina me dava uma falsa sensação de normalidade. Enquanto o café passava, preparei um mingau para a pequena. Cada movimento era automático, mas minha mente estava a mil. O que eu realmente queria? Como dar o primeiro passo? Com a ajuda da advogada, eu tinha algumas opções. Era hora de me concentrar em mim e no meu futuro. Enquanto a água fervia, peguei meu caderno. Nele, comecei a rabiscar ideias. Um projeto pessoal, algo que sempre sonhei, mas nunca tive coragem de colocar em prática. Às vezes, a vida toma um rumo inesperado, e eu sabia que seria agora a minha chance de brilhar. Com as mãos tremendo de empolgação e medo, escrevi: Organização de eventos para mães, workshops, apoio para mulheres. Era isso. Um espaço onde outras mulheres como eu poderiam se encontrar, trocar experiências e se apoiar. Um lugar de força e conexão. Quando o mingau estava pronto, coloquei o prato sobre a mesa e sentei-me ao meu lado. Fiquei observando a pequena enquanto comia, imaginando como isso funcionaria. Lembrei-me de quantas vezes tive que lutar contra meus próprios medos, como me senti perdida e sozinha quando tudo aconteceu. Se eu conseguir, eu posso ajudar outras que estejam na mesma situação. Esse pensamento tomou conta de mim e a esperança começou a florescer no meu coração. Depois do café da manhã, peguei meu celular e enviei mensagens para algumas amigas que podiam me ajudar. A primeira foi para Ana. Oi, amiga, você poderia vir aqui essa semana? Quero conversar. Algumas horas depois, ela respondeu com um emoji empolgado. Claro, tô dentro. Isso foi um alívio. Começar com um apoio sólido me deu coragem. O dia seguiu normalmente, mas as horas demoravam a passar. As dúvidas não saíam da minha cabeça. A cada instante, me pegava pensando em como seria trabalhar nisso. Como seria gerenciar um novo projeto. Imaginava mulheres se unindo, trocando ideias e experiências, como uma rede forte. A ideia de ser uma líder me deixava animada. Mais tarde, enquanto a pequena dormia, decidi que era hora de dar mais um passo. Fui ao computador e comecei a pesquisar opções de espaço. Queria um lugar aconchegante, onde mulheres pudessem se sentir tranquilas e abertas. Não queria nada muito formal, algo que trouxesse conforto e acolhimento. Depois de algumas horas de busca, encontrei um espaço que parecia perfeito. Fui até lá na manhã seguinte. Assim que entrei, o ambiente tinha uma energia positiva. As cores eram claras e as mesas estavam dispostas de forma acolhedora. Não perdi tempo em ver como poderia alugar o espaço. A proprietária, uma mulher simpática chamada Renata, me ouviu com atenção enquanto falava sobre meu projeto. Seus olhos brilhavam e eu podia ver que ela se interessava genuinamente pela ideia. Isso é incrível, estou aqui para te ajudar. Vamos fazer acontecer. Ela disse, e aquilo me encheu de esperança. A cada palavra dela, a insegurança que carregava começou a se dissipar. Comecei a imaginar como seria aquele espaço vibrante, repleto de mulheres se apoiando. A sensação de empoderamento me envolvia. Eu precisava disso. Voltei para casa e me senti mais leve. Quando Lucas chegou, eu estava inspirada e focada. Ele tentou puxar a conversa, mas eu estava ocupada demais com meus próprios pensamentos. A vida estava se transformando, mas ele parecia tão perdido em seu mundo. A incerteza ainda pairava, mas agora eu tinha um objetivo. Quando ele perguntou sobre meu dia, respondi com um sorriso. Estava pensando em novos projetos. Você vai adorar quando souber. Ele não pareceu interessado, mas eu não me importei. A luz voltava a brilhar em minha vida. Ao longo das semanas seguintes, fui me aprofundando em meu projeto. Organizei reuniões com mulheres que conheciam meu histórico e estavam prontas para me apoiar. Conversei com outras mães que também passaram por dificuldades. A troca de histórias era poderosa. Cada relato,
Cada sorriso inspirado era um lembrete de que eu não estava sozinha. Os workshops começaram a ganhar forma. Eu queria criar um espaço onde pudessem compartilhar suas lutas, trocar conselhos e levantar umas às outras. Os encontros eram pequenos, mas a energia era palpável. Meus olhos brilhavam ao ver mulheres de diferentes idades e histórias se unindo para se ajudarem. Eu sentia que estava fazendo uma diferença, e isso me enchia o coração de alegria. Uma das mulheres que participei dos workshops foi Camila. Ela tinha 34 anos e passou por dificuldades emocionais similares às minhas. Durante uma das reuniões, ela desabafou sobre sua luta para encontrar seu espaço como mãe e profissional. Após a reunião, nos sentamos para tomar um café e tivemos uma conversa longa e sincera. Ela olhou para mim e me disse: Clara, você não tem ideia do quanto isso está me ajudando. Às vezes, só precisamos de alguém que entenda. E essa frase ressoou fortemente dentro de mim. Era isso que eu queria, ser essa pessoa para outras mulheres. Os meses passaram e eu vi meu projeto crescer. Fui convidada para falar em um evento pequeno sobre maternidade e empreendimentos. Quando entrei no palco, percebi que a timidez. Falei sobre a importância de nossas vozes, sobre como a união nos faz mais fortes. A plateia estava envolvida, mulheres com lágrimas nos olhos, sorrisos de esperança estampados no rosto. Foi nesse momento que percebi. Eu tinha encontrado o meu propósito. Com o passar do tempo, as coisas na minha vida pessoal começaram a mudar também. Lucas continuava seu comportamento distante. Ele saía e voltava sem avisar. Certa vez ele mencionou que tinha que resolver um problema. E a sensação de aperto no peito voltou a me consumir. Resolvi estabelecer limites. Não podia mais ficar refém de uma situação que me dilacerava. Eu tinha mudando e precisava que ele tivesse clareza dos meus sentimentos. E assim fiz. Confrontei-o numa conversa tranquila. Lucas, precisamos conversar. Eu não consigo mais viver assim. Essa situação está me fazendo mal. Você pode não perceber, mas eu estou aqui, levantando as coisas. Ele olhou surpreso. A expressão dele misturava confusão e um vestígio de reconhecimento. O que você quer dizer? Ele hesitou. Eu quero que a nossa conexão volte, mas preciso de sinceridade e apoio. Não posso continuar se não houver isso entre nós. A resposta que ele me deu foi evasiva novamente. Isso me deixou triste, mas também resoluta. Eu finalmente estava pronta para não aceitar menos do que merecia. Ao final dessa conversa, fiquei com a sensação de que algo mudou, ainda que ele não estivesse disposto a se abrir completamente. Era um passo, mesmo que tivesse sido pequeno. A verdade estava se espalhando entre nós, dividindo espaço com o sentimento de esperança. Meu projeto estava crescendo e as mulheres que eu conheci se tornaram amigas. A energia ao meu redor era incrível, e a cada nova conquista eu me sentia mais forte. Isso tudo me lembrava do poder que nós mulheres temos de nos reerguer e empoderar umas às outras. No entanto, um peso continuava lá, me vigia de perto. Ao mesmo tempo que me sentia em paz com o meu futuro, havia sempre aquele eco da dúvida. Uma noite, enquanto estava sentada em casa, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Espero que você esteja bem e que esteja pensando em nós. Aquilo me pegou de surpresa. A esperança e a preocupação dançaram dentro de mim. Era um lembrete de que mesmo em meio a essa transformação, o passado ainda poderia voltar, manifestar-se de forma inesperada. O que isso significava? Lucas estaria disposto a se abrir? Seria essa a chance de recomeçarmos? Comecei a sentir a urgência de obter respostas, mas agora o controle estava em minhas mãos. No fundo, eu sabia que estava em um ponto crucial. Algo viria a seguir, e eu estava prestes a descobrir. Algo que poderia transformar completamente o caminho que escolhi seguir. Quais segredos ainda poderiam vir à tona? Fiquei lá, presa entre esperança e incertezas, pronta para enfrentar o que estivesse por vir. Olhar para o espelho pela manhã virou um ritual especial. A luz do dia iluminava meu rosto, e com isso também iluminava a nova vida que havia construído.
Meses se passaram desde que decidi que estava na hora de recomeçar. Desde aquela noite em que confrontamos nossos demônios, eu amargava uma nova versão de mim mesma. Agora, eu respirava liberdade e autoafirmação como nunca antes. Minha filha estava agora com quase 1 ano. Seu sorriso iluminava meus dias e me lembrava do propósito da minha luta. Estávamos na sala, brincando juntas, e o som do riso dela era como música. Eu ri junto com ela, encantada com as pequenas descobertas que ela fazia, e percebi o quanto tudo tinha mudado. O ambiente estava repleto de vida, luz e alegria. Isso era o que eu queria. O projeto de apoio a mães estava de pé. Com o tempo, organizei workshops e grupos de. Cada encontro era uma explosão de empoderamento. Mulheres se reunindo, contando suas histórias, se apoiando e crescendo juntas. A cada encontro, eu via a transformação delas e a minha. Eu me tornei um farol. Meu conhecimento, minhas experiências compartilhadas estavam moldando algo maior. Uma rede de suporte que unia tantas histórias diferentes. Recentemente, houve um evento em que eu destaquei a importância de sermos fortes para nossas famílias. Falei para uma plateia repleta de mães e, quando terminei, vi algumas delas em lágrimas. Não eram apenas lágrimas de tristeza, eram lágrimas de libertação. Eu sentia que ela carregava a dor que tantas de nós conhecemos. Terminei com um conselho. Você não está sozinha. Cada uma de nós tem uma força inquebrável dentro de si. O primeiro passo é acreditar que você merece ser feliz. O aplauso foi estrondoso. E naqueles momentos eu sabia que estava fazendo a diferença. Minha vida social e o círculo de amizades agora eram muito mais. As conversas eram sinceras e cheias de risos. Encontros regulares para café viraram um santuário de amizade e compreensão. Isso era exatamente o que eu precisava: apoio e amor genuíno. Lembro de uma tarde em que estávamos todas sentadas em um café, conversando sobre nossos planos. A energia era contagiante e eu sentia que éramos um conjunto de mulheres fortes, deslocando barreiras com nossas histórias. Nosso grupo progredia a passos largos. Até chegamos a fazer um evento charitável, arrecadando fundos para mães em situação de vulnerabilidade. Eu olhei para a equipe e vi quantas vidas estavam sendo tocadas. Meu coração se encheu de emoção e fervor. Era incrível ver o impacto da união. Saímos de lá com os corações quentes e a certeza de que conseguimos tocar vidas. Financeiramente, as coisas também começaram a melhorar. O apoio dos grupos e os workshops trouxeram clientes novos e oportunidades que eu nunca poderia imaginar. Minha conta bancária crescia, trazendo uma sensação. Olhando ao redor da minha casa, percebi que não era apenas o espaço físico que estava se transformando, mas também minha autovalorização. Eu finalmente entrei num relacionamento saudável. Não era um amor idealizado, mas algo paciente e que fazia meu coração sorrir. Um homem que respeitava meu espaço e me apoiava nas minhas empreitadas. Ele ouvia atentamente enquanto eu compartilhava meus desafios e conquistas. A cada risada junto dele, percebi o quanto eu merecia amar novamente, sem os fantasmas do meu passado. Olhando para trás, lembrei com clareza da dor que senti, dos momentos em que pensava que tudo estava perdido. Mas agora reconhecia que cada lágrima, cada medo superado, me trouxe até aqui. Essa jornada não foi em vão. Me ensinaram que recomeços não são apenas possíveis, eles são essenciais e libertadores. A vida depois dos 30, como eu aprendi, não é um fardo, mas uma tela em branco. Repleta de possibilidades. Tudo é possível. Não importa quão longe você tenha chegado. Uma dose de amor por mim mesma crescia a cada dia, reforçando que não há limites. Se um dia eu precisasse lembrar de algo, seria esta verdade simples. A força não vem daquilo que você pode fazer, mas de saber que por mais difícil que seja, você sempre pode recomeçar. E por fim, essa evolução se tornaria útil não apenas para mim, mas para todas as mulheres que precisam daquela luz no fim do túnel. Em um mundo que frequentemente tenta colocar as mulheres entre 4 paredes, eu provei que não somos apenas isso,
que também somos mães empreendedoras, amigas e a mudança que queremos ver. Olhando para minha filha, prometi a ela que ela sempre conhecerá a coragem e a força. Essa é a lição que quero transmitir a ela. Nunca mais seremos limitadas. A vida é uma jornada e cada passo vale a pena. Se você se identificou com a minha história, imagina com certeza que a mente da minha filha conseguiu observar por mim. Ou se acredita que recomeços são necessários, se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão inspirar em mim.